O YouTube foi atrás do dinheiro da televisão. Durante décadas, a plataforma cresceu com um modelo de publicidade muito diferente do da TV aberta. O anunciante comprava audiência por perfil, por interesse, por comportamento. Mas o dinheiro mais caro mesmo da publicidade brasileira sempre esteve nos grandes eventos ao vivo, aqueles com audiência concentrada e patrocinadores fechando pacotes com meses de antecedência. Esse mercado foi estruturado ao longo de décadas pela Globo. Foi a TV aberta que ensinou as marcas e agências a pagar caro por futebol, horário nobre e alcance nacional. Só que agora o YouTube quer o dinheiro grande da TV, mas com a lógica de empresa de tecnologia. E a aliança que ele fez com a Live Mode, a dona da Cazé TV, foi decisiva nesse processo. A Live Mode ajudou a organizar direitos, formato comercial e a relação com o mercado. Na Copa de 2026, esse arranjo entre as duas empresas chegou a um outro patamar. Todos os jogos transmitidos de graça no YouTube Brasil, com 11 cotas de patrocínio vendidas para grandes marcas. Para entender como esse plano foi construído por dentro, eu conversei com o Vitor Machado. Ele é o executivo que desde 2019 cuida no YouTube Brasil das parcerias com TV, filmes e esportes. E a conversa começa pelo ponto mais básico dessa transformação, o momento em que o YouTube saiu do celular e foi parar na principal tela da sua casa. Vitor, o YouTube se tornou um veículo que a maior parte da audiência dele hoje está na televisão, né? Isso foi algo planejado pela empresa? Tem uma estratégia por detrás disso? Ou foi uma questão de comportamento do consumidor? Quero entender esse processo. Acho que foi um movimento natural, né? A gente costuma dizer que o YouTube desenvolve o seu negócio, produtos e funcionalidades de acordo com as demandas da audiência, né? Então, obviamente, nasceu como uma plataforma de vídeo muito focada em consumo de celular, mas a evolução natural da plataforma, conforme os criadores vão gerando conteúdo com mais qualidade, né, mais longos, a audiência querer assistir na tela da TV grande, né? Isso passa também pelo avanço do mercado, aumento de penetração das TVs conectadas nos lares. Isso faz com que a demanda por conteúdo em TV aumente e, naturalmente, os próprios criadores, né, o ecossistema de produção de conteúdo do YouTube começa a produzir conteúdo para aquela tela também. É um movimento natural. A missão do YouTube é produzir conteúdo, né, ter conteúdo suficiente para que a audiência, possa assistir na hora que quiser, no formato que quiser, no aparelho que quiser, né, vertical, horizontal, na tela de um celular, do computador, na tela de casa, da TV, enfim. Isso é curioso porque vocês vão assumindo perfis diferentes. Eu fui naquele último encontro do YouTube, quando houve o lançamento da estratégia ali da Copa do Mundo, né, parceria com Live Mode, e vários dos termos usados ali são típicos do universo da televisão, né? Até a própria palavra audiência, falava-se, por exemplo, sobre prime time, os jogos vão acontecer num prime time, né? Como que é isso para a identidade de vocês enquanto empresa, assim? Vocês se veem um pouco como televisão hoje? Tem um limite? Assim, ó, nosso CEO, o Neil, tem falado muito, né? Eu acho que o YouTube é televisão também. Como você falou, hoje, maior parte da nossa audiência já é em televisão. E aí, o que é televisão? Televisão é formato, né? Então, quando a gente olha para esporte, especificamente, né, o que você contou aí, no fim, usar os termos, né, a gente se adaptar faz parte do movimento que é como o mercado publicitário se estrutura para medição de resultados, né, para compra de publicidade. Então, hoje, né, quando a gente olha para os nossos projetos de esporte, eles são, né, financiados por publicidade, né, por grandes cotas de patrocínio, que ali não teve nenhuma invenção de roda, né? Foi o modelo tradicional que o mercado publicitário já estava acostumado a comprar, né? Eu acho que a virada de chave ali é o mercado. Se você olhar formato de publicidade dentro do vídeo e tal, tudo isso está dentro de um modelo que já existia, né? Eu acho que o nosso diferencial é o poder de comunidade, a conexão com uma audiência mais jovem, né, a interatividade e o engajamento durante a transmissão no live chat. Mas o modelo em si é um modelo que não foi inventado por nós e está tudo bem. Para virar a TV, ou cada vez mais TV, o esporte foi claramente a porta de entrada, assim, ou pelo menos o grande boom, né, nos últimos anos. Como que isso aconteceu?
Por que que o YouTube está se tornando cada vez mais uma casa de esportes? E essa é uma história mais brasileira do que global, pelo menos até esse momento. Até esse momento eu acho que o Brasil é um mercado hoje mais desenvolvido, né, do YouTube, né, em relação ao esporte ao vivo. Com a minha chegada ao YouTube em 2019, a gente naquele momento ainda não tinha nenhuma, né, grande ativo de esporte ao vivo, mas existia uma visão que era, né, esporte ao vivo hoje já era, né, a grande âncora de grandes projetos, de grandes pacotes publicitários, no Brasil e no resto do mundo. E você tinha uma visão de avanço de maturidade do ecossistema de esporte no Brasil, né, do mercado brasileiro, onde, se a gente comparasse com grandes mercados mais maduros como Estados Unidos, alguns mercados da Europa, você tinha uma descentralização dos direitos, né? Assim, você tinha mais de um player comprando o direito de uma determinada competição, né? O fatiamento de janelas. Então, naturalmente, o mercado, para gerar mais receita, na ponta do vendedor, né, das ligas, das entidades esportivas, ele ia precisar fatiar. Então, não era sobre o YouTube chegar e comprar todo o direito de um campeonato, que não faria sentido, mas era sobre a gente buscar como é que seria, né, a nossa posição nesse mundo. E aí a gente começou testando, né, a Copa do Nordeste em 2020 foi o primeiro passo, já numa parceria com a Live Mode na época, que representava a Liga do Nordeste nesses direitos, e que entendia que era importante buscar soluções com players digitais para compor a grade dos detentores. Foi bom, foi um sucesso. É uma pena que veio a pandemia no meio, então o campeonato parou, voltou. Mas ali eu acho que foi um grande teste, assim, um bom teste de a audiência vem, a gente consegue monetizar, tem um modelo aqui que pode fazer sentido. E isso nos deu confiança para ir atrás do Paulistão em 2022. E tem um pouco aí também de... Não é, agora eu estou pronto para comprar um direito, eu vou comprar. Você tem que esperar a janela do direito estar disponível, porque os direitos não são, né, não estão disponíveis todos os anos. E aí, essa altura, o agente já era vocês e a Live Mode. Era a gente como YouTube, na ponta Live Mode era uma agência vendendo o direito, né? Não existia Cazé TV na época. Tava claro que o mercado, né, com a queda de assinaturas de TV paga, o mercado, né, você tem um desafio e uma limitação de grade, você tem um desafio para as entidades esportivas que é, eu preciso começar a buscar como é que eu desenvolvo meu modelo de negócio com players digitais e como é que eu me conecto direto com uma comunidade. Porque, né, se a gente olhar para o Brasil das últimas décadas, você tinha um problema estrutural que era as entidades esportivas estavam acostumadas a dar o direito, né, vender o direito para um player, seja esse player qual for, né? Obviamente a Globo como grande centralizador e que fez um ótimo trabalho para o esporte durante décadas e continua fazendo. Só que os clubes não tiveram a maturidade de controlar o direito pós o ao vivo. Então, assim, hoje se você pegar gols históricos dos clubes brasileiros, esses gols são das emissoras e não da entidade. E esse modelo ia virar em algum momento, né? Hoje no Paulistão a federação produz os sinais e manda para todos os detentores do mesmo jeito que a FIFA faz, do mesmo jeito que a NBA faz e por aí vai. A Conmebol tinha dado um primeiro passo nesse sentido, já antes de 2019, né? Você já tinha, na época, o Facebook comprando direitos, estava com Champions League. O Facebook chegou a transmitir, né? Champions League e Libertadores. Mas eu acho que a Conmebol aqui na nossa região foi a primeira a dar esse passo de contratar uma agência de fora e fatiar esse direito de uma forma que você tinha 2, 3, 4 players e aumentar a receita consequentemente. E isso ia acontecer em escala, né? A gente sabia que isso ia começar a acontecer e que a gente precisava buscar, de novo, como é que o YouTube ia sentar nessa mesa. E aí a gente conseguiu, né? Acho que em 2022 a gente lança o Paulistão no canal da federação, né? No canal do Paulistão. E aí em dezembro a Live Mode lança a Cazé TV com a Copa do Mundo. Nessas competições vocês compram os direitos. Em algumas sim. Copa do Mundo, por exemplo, foi comprada. Copa do Mundo, na verdade, foi a Cazé TV que comprou, né? E a gente fez uma parceria com eles na sequência. Eu acho que o ponto aqui né, para esse envolvimento mais profundo do YouTube, precisa ser um direito que tem uma demanda grande do mercado publicitário.
Porque aí é um trabalho do meu time com o time comercial do Google, de identificar onde estão essas oportunidades, né? E de pegar as agências pela mão. E aí montar um pacote comercial junto com o parceiro e ir nas agências, né? Então tem um trabalho ativo. Esse é o momento em que vocês, de fato, viram TV. Porque vocês acabam tendo uma estratégia comercial muito parecida com uma grande emissora aberta. O YouTube tinha um modelo de anúncios que vai evoluindo ao longo dos últimos tempos, né? O player, o anunciante ali, ele escolhia os segmentos, os targets dele, colocava em determinados canais, determinados públicos e tal, e vocês ganhavam no micro ali, né? Aquele pequeno anúncio sendo exibido vezes 1 milhão de vezes. Fazer um grande contrato de patrocínio com uma empresa gigantesca, com o Itaú, com uma Ambev, com uma empresa desse tamanho, faz vocês ficarem com mais carinha de TV. E isso sim, isso foi intencional, isso foi um trabalho enorme. Isso foi intencional, acho que, e você apontou muito bem, o YouTube e o Google, ele é uma máquina de venda, né, de mídia em escala. Os anunciantes operam no leilão, né, muitas vezes, então assim, estão comprando target, né, o perfil da audiência, não necessariamente estão comprando o canal, né, então eles estão comprando o perfil daquela audiência. Na hora que a gente faz uma virada de chave para como é que a gente vai em busca do CPM mais premium, né, no mercado. Tem nome e sobrenome, era a Rede Globo, e né? é de Ela TV, criou esse mercado. e é de TV, né? Assim, é o dinheiro de TV. Pô, como eu falei anteriormente, o pacote de futebol é o grande driver disso. E tem uma importância aí de novo, de acessar um bolso maior, de acessar um bolso maior de forma antecipada, né? Os upfronts do mercado, né? Então a gente não fazia muita parte desses grandes upfronts. A gente vendeu as 11 cotas da Copa do Mundo em agosto do ano passado, né? Então você tem já um volume considerável de receita comprometido para o ano que vem em agosto. Se você não tem esses grandes pacotes, você não consegue construir isso, né? Quem tem os grandes pacotes normalmente em agosto, setembro, começa a construir já o ano que vem e depois as marcas vão, né, complementando a sua estratégia. A gente passou a ser parte desse bolo de primeira janela de importância estratégica de compra de pacotes. Uhum. É aí que a Globo torce o nariz, né? Porque houve naquele momento essa tretinha que ficou famosa no mundo publicitário, houve uma guerra sobre como medir a audiência. Para quem acompanha um pouquinho mais de distância, alguns meses depois, a própria Rede Globo olhou e falou: ok, não posso ficar de fora desse ecossistema. E aí vem uma resposta via GETV. E é muito curiosa, porque do ponto de vista do YouTube, vocês querem que todos esses players estejam dentro do ecossistema. É curioso que houve ali, e a leitura é minha, claro, uma tensão com o grande player do mercado e depois uma percepção desse grande player de que era incontornável, que para ele também era importante fazer parte desse jogo. Como que é essa relação? Eu acho que a gente vê mais como uma visão de parceria. Como eu falei, meu time atende todas as grandes TVs do Brasil, né, no dia a dia de trabalho. Sentando com o time deles, desenvolvendo estratégia de conteúdo para notícia, esporte, entretenimento. E a gente acho que tem muito claro uma visão de complementaridade. Se você olhar o perfil de audiência, né, se a gente olhar para a idade, faixa etária, de quem está consumindo futebol ao vivo, na TV aberta ou na TV paga, e quem está consumindo no YouTube, é complementar, né? Se a gente olhar para Não é a mesma pessoa. Não é. Eu acho que se a gente olhar para a Copa do Mundo de 2022, né? Quando a gente olhou para os dados de Ibope da Globo ao longo da competição, a Cazé TV não tirou a audiência da Globo naquele momento. Ela adicionou a audiência para a FIFA. Uhum. Que a FIFA tinha audiência Que da era Globo, a demanda daquele momento. que era né? um ponto da FIFA, né? Eu acho que todas as entidades... Preciso valorizar o produto direitos de internet. Né? E conectar com o público jovem. Eu acho que todas as entidades esportivas hoje, que aí, consequentemente, é um desafio de marcas, e que aí é um desafio de quem produz conteúdo. Como é que eu me conecto com o público mais jovem? De forma profunda, né? Em escala. Mas uma coisa que me chamou a atenção, na final da Champions, agora, eu assisti no HBO Max, e a TNT usou o espaço para falar, no ano que vem, esses jogos serão transmitidos no canal da TNT Esportes no YouTube. Qual que é a lógica de uma empresa que é dona de um serviço de streaming, que teoricamente é concorrente? É isso que é curioso, porque o YouTube ele é meio que concorrente e parceiro de todo mundo. Mas é isso, por isso que a gente vai, obviamente que em algum momento essas companhias, né, elas concorrem,
mas em vários outros elas são parceiras, né? Eu acho que a graça do nosso trabalho, do trabalho do meu time é como é que a gente vai achando os pontos de eu vou ajudar a Warner E a um argumento desenvolver, de venda, eu né? vou ajudar a Warner a desenvolver o negócio dela no YouTube, né? E aí eu acho que ali passa por É um modelo topo de digitar, funil? Essa é a ideia. é uma ideia de topo de funil, né? Então se você tem, e ele já vem fazendo isso no YouTube com as narrações. A ideia, só para explicar um pouco melhor o conceito, é fazer com que a marca seja conhecida num público maior via YouTube e que eles consigam converter essa audiência para outros jogos que exclusivamente estarão no Exato. streaming. Imagina aí, que HBO. ele tenha o jogo do Real Madrid na terça-feira, que é exclusivo do HBO Max. Ele vai pegar um jogo anterior, que pode ser um jogo do Arsenal contra alguém, vai botar, né, esse jogo no YouTube também, vai gerar uma audiência que é maior, porque é uma plataforma aberta, e vai usar isso como topo de funil para vender Max, quer assistir o jogo do Real Madrid agora, vem para cá. E eles já fazem isso muito bem. O YouTube, eu lembro de uma reportagem que eu vi uns meses, talvez um pouco mais de anos atrás, falando sobre como o YouTube é o vencedor da guerra dos streamings, principalmente matérias gringas, né? Mas isso sempre causa um estranhamento, porque, pelo menos eu acho que uma parte das pessoas não percebe o YouTube como streaming. Mas ele é também. Não percebe o YouTube como TV, mas ele é também. Não percebe o YouTube como rede social, mas ele é também. O que é o YouTube? É um pouquinho disso tudo. De novo, o YouTube é a melhor plataforma para o usuário consumir conteúdo, na hora, no formato que ele quiser. Se isso é streaming, é TV, é rede social, de novo, né? A gente não está muito preocupado com a nomenclatura, a gente está preocupado em entregar conteúdo e funcionalidade para a audiência. De novo, ajudando o mercado a desenvolver seus negócios, né? A gente tem lá fora já o YouTube Primetime Channel, né, que é ajudar, né, os players de assinatura a trazer conteúdo para o YouTube num formato onde a sua audiência já está ali. Imagina que você já poderia assinar o HBO Max dentro do YouTube, né, e assistir HBO Max dentro do YouTube. Isso já existe nos Estados Unidos, já existe em alguns outros países e eventualmente isso vai vir para o Brasil. A conversa com o Vitor Machado ajuda a entender que o YouTube não está tentando copiar a televisão brasileira, pelo menos não no sentido mais literal. Ele não precisa ter uma grade como a Globo, nem controlar toda a programação de ponta a ponta. O YouTube quer ser a infraestrutura por onde a mídia passa. Um lugar onde o jogo ao vivo, o canal de notícia, o filme dublado, o creator e até a assinatura de um streaming podem conviver dentro de uma mesma interface. É uma ambição que lembra a própria história do Google, a empresa mãe do YouTube. O buscador virou a porta de entrada da internet porque ele organizou todo o processo de produção de conteúdo, o conteúdo dos outros. Aos poucos, o Google fez todo mundo adaptar título, texto, a arquitetura dos sites, a estratégia para ser encontrado ali. O YouTube está tentando fazer alguma coisa parecida, só que no vídeo. Primeiro, ele identifica um hábito que já existe. Aí depois ele cria um formato comercial para esse hábito. Aí ele atrai parceiros, acostuma o público, convence o anunciante e transforma aquilo num novo território dentro da plataforma. Foi assim que o esporte ao vivo já ganhou escala. E é por isso que a empresa já está olhando para filmes, novelas, realities, canais de assinatura e serviços de streaming. O YouTube diz que não concorre com a TV aberta porque ele quer fazer negócio com ela e com todo mundo. Então, Globo, YouTube, Netflix, Warner, são todas amigas e rivais, sabe? É uma disputa para saber quem vai organizar a próxima fase da mídia em vídeo no Brasil e no mundo.